Olá! Na aula de hoje, vamos entender um pouco mais acerca das competências do Enem para redação. Vamos falar hoje acerca da competência 2. O que a competência 2 do Enem nos fala? Diz: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Percebeu aqui que eu subdividi a competência 2 em 3 partes? Você vai ser analisado por esses 3 tópicos na competência 2. Compreender a proposta, ou seja, eu preciso escrever de forma coerente e desenvolver o meu tema sem ir no senso comum. Eu preciso mostrar que eu tenho um repertório. Na próxima aula, nós vamos ver o que é um repertório. Eu preciso, então, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, conhecimento esse adquirido anteriormente, ok? Através de citações de 2 ou mais áreas. Eu posso aqui pegar filosofia, sociologia, biologia, dependendo do tema aqui proposto. E eu preciso desenvolver o meu tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, a estrutura textual da tipologia dissertativa, que nós já vamos ver a seguir. Então, a competência 2 me analisa nesses 3 aspectos. Se eu compreendi a proposta, se eu apliquei conceito das várias áreas de conhecimento e se eu desenvolvi, se eu redigi o meu texto dentro da estrutura dissertativa argumentativa. Mas por que começar a falar da competência 2? Por que não primeiro abordar a competência 1? Porque a competência 2 exige uma avaliação bastante atenta, porque a partir dessa competência eu posso até anular a minha redação. É a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual que as outras competências serão analisadas, irão ser organizadas. Vamos lá o que a competência 2 me pede, então. Como é que eu faço para chegar no nível 5? A matriz de referência do Enem traz aqui, olha. Para eu ficar no nível 1, 40 pontos. Apresento o assunto tangenciando o tema ou demonstrando domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Tangenciar, passar raspando acerca do meu tema, com traços constantes de outros tipos textuais. Para eu ir para o nível 2 e ganhar 80 pontos na competência 2, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Para quem me pergunta, professora, eu posso copiar do texto motivador? Olha o que me diz aqui, se eu copiar, eu ganho quantos pontos? 80 pontos apenas. Ou se eu apresento um domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo a estrutura com a proposição, argumentação e conclusão. Para eu chegar ao nível 3, 120 pontos, eu preciso desenvolver o meu tema por meio de argumentação previsível e apresentar domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, proposição, argumentação e conclusão. Para eu chegar no nível 4, 160 pontos, desenvolvo o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo. E para eu ganhar os 200 pontos, chegar ao nível 5, eu preciso desenvolver o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentando excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Vamos fazer uma releitura, então, do que a competência 2 exige do candidato? Para eu ganhar 40 pontos, eu preciso escrever sobre o tema de forma parcial. Ele pede para eu falar sobre controle de dados da internet e eu falo só sobre o que é a internet. Eu vou tangenciar, eu vou falar de forma parcial.
E o texto com apenas uma parte. Eu trago um parágrafo. Lembrando que a característica do texto dissertativo argumentativo é vir subdividido em parágrafos, ok? Para eu chegar aos 80 pontos, eu vou ter uma abordagem total do tema, eu não vou mais tangenciar. Eu vou ter as 3 partes do texto, eu vou observar a introdução, eu vou observar o desenvolvimento, eu vou observar a conclusão, mas de uma forma embrionária. Eu não vou conseguir colocar o meu tópico frasal, eu não vou conseguir contextualizar, eu não vou conseguir discorrer cada parágrafo de forma coerente ou de forma total. E aqui eu tenho ou não trechos do texto motivador. Se eu copio do texto motivador, automaticamente eu ganho aqui 80 pontos. Para eu chegar aos 120 pontos, eu também vou abordar o meu tema de forma total. Eu vou apresentar as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que uma parte pode ser mal desenvolvida. Eu não trago argumentos suficientes para desenvolver bem o meu desenvolvimento. Eu não trago a minha conclusão, a minha proposta de intervenção de forma bem desenvolvida. O meu repertório é limitado ao texto motivador, ou então é um repertório não legítimo. Eu cito, mas eu não sei legitimar. Nós vamos ver na próxima aula o que é esse repertório legítimo, ok? Eu não sei colocar segundo quem elaborou aquela pesquisa, ou então quem citou, quem foi que pronunciou aquela afirmação não legítimo. Para eu chegar a 160 pontos, eu também preciso abordar o meu de forma geral, completude temática, as 3 partes bem desenvolvidas, um repertório legítimo, ou seja, eu consigo comprovar segundo fulano de tal, segundo instituto tal, e é pertinente, eu consigo interligar, ou seja, ele tem a ver com o meu tema, mas é improdutivo. Eu não consigo discorrer. Eu coloco a minha citação, eu coloco o meu argumento, mas eu jogo, pá, e não escrevo mais nada sobre. Eu não consigo torná-lo produtivo. E para eu chegar aos 200 pontos, eu vou abordar o meu tema de forma geral, total, as 3 partes bem desenvolvidas. Eu vou ter um repertório legítimo, ou seja, eu vou conseguir comprovar quem citou, quem afirmou ou quem produziu a pesquisa. Pertinente, ou seja, ele tem a ver com o meu tema, e produtivo porque eu consigo puxar a minha argumentação a partir desse meu repertório, a partir dessa minha argumentação, do meu argumento. Percebeu que para eu sair dos 160 para os 200 pontos, basta o meu repertório ser produtivo, eu conseguir aí discorrer algo em cima do meu repertório. O que é a abordagem completa, então, do tema que foi tão abordado agora no quadro da releitura da matriz do Enem? O que seria uma abordagem completa? O tema é definido a partir da frase temática. A frase temática é a proposta que a prova te passa. Quando eu recebo a proposta, eu preciso grifar, sublinhar, destacar as palavras-chave, as palavras mais importantes. Esse vai ser o meu tema. Em 2018, o Enem trouxe esse tema: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha aí o que o tema te pede. Ele te pediu, na verdade, 2 itens: manipulação do comportamento e o controle de dados na internet. Se eu falasse apenas sobre tecnologia ou sobre mídia, eu estaria o quê? Fugindo ao tema, tangenciando o tema. Para que eu abordasse completamente o tema, eu precisaria falar sobre o controle de dados na internet, eu precisaria falar sobre a manipulação do comportamento. Já percebeu que no teu Facebook, a maior parte das propagandas, a maior parte dos posts tem a ver com o seu gosto? E eu costumo curtir publicações sobre comida, o meu Face vai me enviar muitos posts sobre comida. Se eu costumo curtir posts acerca de dieta, de alimentação saudável, o meu Face vai enviar posts sobre alimentação saudável.
Ou seja, há uma manipulação no meu comportamento. Ele coloca justamente aquilo que ele sabe que eu quero e automaticamente vai me manipular para que eu continue naquele sentido, com esse comportamento. E eu preciso colocar quais são as consequências disso, quais são os efeitos. Eu tenho algum exemplo do ato de manipular o usuário da internet? Dessa forma, eu iria abordar completamente o meu tema. E o que caracteriza o tangenciamento? Quando é que eu caracterizo? Quando é que eu tangencio o tema? Olha o que o INEP, que é o órgão responsável pelo Enem, define como tangenciamento ao tema. Tangenciamento ao tema é uma abordagem parcial, realizada somente nos limites do assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Fuga ao tema é quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. Quando você tangencia o tema, você recebe 40 pontos na competência 2. Quando você foge ao tema, você recebe 0 no texto todo. Então, olha um exemplo aqui de tangenciamento. Se o tema é sobre publicidade infantil e o texto se referir somente à publicidade, com foco, por exemplo, em propagandas para todos os públicos, ou se disserta, se discorre, se escreve somente sobre outro fator relacionado ao universo infantil, ele tangenciou o tema, mas não fugiu. Ele acabou falando sobre propaganda, sobre publicidade, mas não focou no assunto-chave que seria publicidade infantil. Ok? Então, ele vai ser punido nas competências pertinentes. Na 2, por tangenciar o tema, e na 3, já que também fala sobre selecionar, sobre buscar argumentos, fatos, em cima do meu tema proposto. Se eu tangenciar, significa que eu não selecionei acerca do tema proposto. E eu perco pontuação nas 2 competências. Olha o cuidado aí com competência 2, por que é tão importante, certo? Possivelmente eu também vou perder pontuação na competência 5, porque a minha proposta de intervenção não vai ter a ver com o meu tema. Provavelmente eu também vou tangenciar. Portanto, para que seja caracterizado como fuga, é necessário que não se no assunto. Ele pede para eu falar sobre publicidade e eu falo sobre violência infantil. Nada a ver, né? Outro exemplo de tangenciamento. O tema de 2018, voltando ao tema, falou sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E o aluno fala apenas sobre controle de dados na internet, mas não fala sobre a manipulação no comportamento, ou vice-versa. Ou eu falo apenas sobre internet de maneira geral. Eu vou aí tangenciar. Em 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Como é que eu vou tangenciar o tema? Eu falo sobre a violência contra a mulher, mas eu não percebo uma palavrinha tão importante acerca da persistência. Persistência significa que a violência contra a mulher vem há séculos, há anos. E aí eu falo sobre a violência contra a mulher, mas eu não faço uma análise temporal sobre a problemática da persistência na sociedade brasileira. E eu acabo tangenciando, abordando o tema de forma parcial. Como eu posso garantir a escrita correta e completa do gênero? Lembra que o último ponto da competência 2 é acerca da estrutura do texto dissertativo argumentativo? Eu preciso, então, saber as características básicas do texto dissertativo argumentativo. O que essa tipologia me exige? A estrutura básica. O texto dividido em 3 partes, ou seja, eu vou ter uma parte para a introdução, eu vou ter outra parte para o desenvolvimento e outra parte para a conclusão, dividido em parágrafos. Quantos parágrafos? Pelo menos 4. Um para a introdução, um para a conclusão e pelo menos 2 para o meu desenvolvimento. Eu preciso aí defender um ponto de vista e utilizar o meu repertório para confirmação das ideias, para confirmação da minha tese. Quando eu pego a minha proposta e eu transformo a proposta em uma pergunta, a minha resposta para essa pergunta da proposta vai ser exatamente a tese que eu vou ter que defender ao longo do meu texto, ok? Olha só,
professora, são tantos temas que o Enem pode abordar, como é que eu vou me preparar para ter um bom repertório, para conseguir ganhar pontuação aqui na competência 2, quando ele fala sobre o repertório legítimo, pertinente e produtivo? Eu posso dividir os meus temas em eixos. Olha aí os eixos que eu posso dividir. Eu posso ler, assistir reportagens acerca de ciência e tecnologia, porque aí eu vou ter dentro desse tema vários subtemas. A tecnologia no mercado de trabalho está tão em alta, né? Esse ano foi um ano atípico e a tecnologia surgiu como uma proposta, como uma intervenção para trabalhos, para as escolas, certo? A tecnologia na escola como forma de aprendizado, tecnologia nas descobertas científicas, a inteligência artificial, uberização do trabalho. Eu posso também pesquisar sobre o eixo comunicação, indivíduo e grupo, tecnologia e indivíduo, evolução da comunicação, o abuso da liberdade de expressão, até que ponto vai a minha liberdade de expressão, até que ponto eu posso para não ferir os direitos do outro. Eu posso também ler, pesquisar acerca de questões sociais, falar sobre racismo, programas de assistência social, sobre a mulher, sobre idosos, sobre crianças, em relação à adultização, sobre a pedofilia, sobre o papel da família na proteção, sobre LGBTs, moradores de rua, fome, miséria, sobre o jovem nem estuda nem trabalha, caotização da sociedade, imigrantes, tráfico humano, violência, e aí eu posso subdividir violência física, psicológica e moral, impunidade, aumento da violência, homicídios, encarceramento, armamento civil, redução da maioridade penal. Eu posso ler também acerca da cultura nacional. O tema do ano passado abordou exatamente a respeito desse eixo. Cultura nacional, eu posso falar sobre nacionalismo, patriotismo, manutenção da soberania brasileira, sobre cultura, que foi o abordado ano passado em relação ao cinema. Eu posso também falar sobre política e cidadania, a respeito do voto, das manifestações, sobre a corrupção e o povo. Nós falamos da corrupção em relação aos políticos, mas muitas vezes nós também temos atos antiéticos, corruptos. Posso falar ler sobre o jovem, o mercado de trabalho, sobre escolarização, sobre o diploma de trabalho, sobre a geração neném, sobre o jovem consumismo. Eu posso falar sobre saúde, eu posso ler sobre escola, sobre a natureza, ok? Eu posso ler sobre vários eixos, porque quando eu leio sobre escola, qualquer tema que venha abordar sobre escola, eu posso utilizar ali a citação que eu pesquisei. Eu ler sobre natureza, em qualquer tema eu posso acabar utilizando, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenha ajudado um pouco mais a entender o que a competência 2 do Enem em redação exige do seu candidato. Tchau, tchau. Até a